Vamos prosseguir com o Jornal da Rede Alesp, que conversa agora com Ana Chagas. Ela é advogada e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Ela vai nos falar sobre o projeto de lei 931 de 2019, que institui a cobrança de tarifa de esgoto. Bom dia, doutora Ana. Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo em ordem. Doutora Ana, para começar o nosso bate-papo, a primeira pergunta: é legal essa cobrança de tarifa de esgoto, ainda que não haja prestação de serviço? Bom, a grande questão é o que seria considerado como o serviço de esgoto, né? No novo marco do saneamento, houve uma definição clara com a inclusão do artigo 3º-B, né, na Lei 11.445, que define o serviço de esgoto como várias etapas. E se a concessionária ela executar uma das etapas, isso já é considerado como serviço de esgoto, e aí a tarifa por esse serviço já pode ser cobrada do administrado. Em geral, eu tenho visto nas minhas contas, doutora Jeremias falando, me parece que a água e a taxa não é muito, é bem representativo o valor, né, em relação à água, né? Não sei se a senhora acompanha. Sim. De acordo com o que foi estabelecido, a taxa de esgoto no estado de São Paulo, né? Aí falando do estado de São Paulo, porque ela pode variar de estado para estado, tá? A taxa de esgoto no estado de São Paulo, que é cobrada pela Sabesp, quando a Sabesp presta o serviço, ela corresponde de 80% a 100% do valor da tarifa da água. Pois é, então, é um peso. Então, por isso, fica bem atento, porque se você controla direitinho, você vai ver lá que na sua conta de água, que vem no estado de São Paulo pela Sabesp, tem lá o percentualzinho. Não é só água, não, é esgoto também, né, doutora? Então, eu queria que a informação que a senhora tem sobre... A dica é essa, olhar bem. Se o seu bairro sequer tem a prestação de serviço de esgoto, então não teria como cobrar. Agora, como a senhora colocou, de fase em fase, vamos supor, se já abriu a primeira fase para passar o esgoto ali no meu bairro, então essa cobrança já pode vir, é isso? Isso. Então, assim, a primeira etapa, né, que seria simplesmente a coleta, né? Então, se já existir a coleta de esgoto, e aí como é que funciona, né? A concessionária, ela precisa trazer a rede até a porta da sua casa, né? E aí é responsabilidade do morador conectar a casa dele à rede de esgoto. Né? Então, essa responsabilidade dessa conexão da casa até a rede de esgoto que passa na frente, aí é do morador. Né? E da concessionária, a responsabilidade é que justamente ela traga a rede de esgoto e que ela passe em frente à casa do morador. E agora, doutora Ana, então como é que funciona essa questão de recorrer à justiça por uma cobrança indevida sem ter recebido o tratamento de esgoto? Como é que isso é entendido na justiça? Em que momento a pessoa pode afirmar que não recebeu esse tratamento de esgoto? Tá, então, se a casa dela não está conectada à rede de esgoto, a uma rede de esgoto, porque essa rede de esgoto não está disponível ali da forma como eu falei, então ela realmente não tem nenhum serviço de esgoto, porque a gente, de novo, precisa deixar bem claro, existe diferença entre captação de esgoto e tratamento, né? Então, você tem várias etapas. Então, você tem a coleta, você tem o transporte, você tem o tratamento e tem a disposição final. Então, você pode ter o ideal, por óbvio, principalmente quando a gente fala de questão de saúde, de meio ambiente, é que você tenha todas essas etapas, então, da coleta até a destinação final adequada.
Mas se você, por exemplo, receber só a coleta, então você já faz jus ao pagamento da tarifa do esgoto. Se caso você não tiver nem mesmo a coleta do seu esgoto pela concessionária, aí a tarifa realmente não pode ser cobrada porque não está havendo a prestação do serviço. Então, nesse caso, a pessoa pode recorrer à justiça, sim, pedindo a suspensão desse pagamento. Aí ela tem várias opções, ela pode pedir a suspensão do pagamento, ela pode pedir de volta esses valores que foram pagos indevidamente, porque não existe a efetiva prestação do serviço, ou ela pode exigir que a concessionária, então, providencie essa ligação de esgoto, né, essa rede de esgoto ali na localidade onde a pessoa mora. Doutora, em tempos de pandemia, pode-se fazer uma cobrança, assim, por uma estimativa média? É legal? Bom, a questão da pandemia, saíram algumas regulamentações, porque para se evitar a exposição dos funcionários das concessionárias, né, de maneira desnecessária ao coronavírus. Então, por um período foi autorizado que se fizesse a cobrança por essa média, e aí depois a concessionária, ela, quando faz a leitura, ela verifica e aí ela faz o ajuste passado, né, com a leitura correta. Então, para a questão da pandemia, considerando o risco à saúde, né, a exposição desnecessária desses funcionários a uma situação de risco, e por ser uma questão que foi imprevisível, né? Ninguém previa que ela fosse ocorrer, então, por um período foi autorizado essa leitura média, mas a leitura média, por óbvio, ela não pode acontecer sempre sem nenhuma justificativa, né? E, doutora, como a Comissão, então, de Meio Ambiente da OAB aqui de São Paulo, que a senhora é vice-presidente, tem debatido esse tema de saneamento básico no estado de São Paulo? Qual é o momento, então, dessa questão aqui no estado? Bom, aqui no estado de São Paulo, quando a gente verifica os dados, principalmente quando a gente verifica os estados do Brasil, o estado de São Paulo é um dos estados, é o estado brasileiro que ele tem o maior percentual, né, de esgoto tratado e de esgoto coletado no estado, né? Então, só para vocês terem uma ideia, 66% dos municípios do estado de São Paulo, eles já têm coleta de esgoto, e desses 66%, 76% tem esgoto tratado, o que para o Brasil é um número relevante, mas a gente ainda, por óbvio, está longe do ideal, né, considerando todos os investimentos que são necessários para a gente poder realmente atingir essa universalização, né, porque a questão principalmente de esgoto e de água, né, de tratamento de água, ela é muito relevante, inclusive do ponto de vista de saúde. Então, a OAB, a gente, da Comissão de Meio Ambiente, a gente acompanha esse assunto e a gente trabalha com os diversos atores, então, tentando dar um suporte mesmo para que a gente consiga avançar nessas questões. Agora, com o novo marco do saneamento e com essas alterações que foram trazidas e essa possibilidade agora de um investimento maior, né, do setor privado poder participar, então, desse segmento, a gente tem uma perspectiva muito boa aí de que a gente vai conseguir avançar melhor nesses índices e caminhar realmente para uma universalização. Estamos conversando com a Ana Chagas, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo, e eu queria também a sua impressão de uma visão um pouquinho mais macro, doutora, do marco legal do saneamento básico, né? Recentemente aprovado, que prevê 90% da população do país tem acesso à coleta e tratamento de esgoto até dezembro de 2033.
Eu queria saber se é uma meta arrojada e como é que a senhora acompanha isso em relação também às empresas, né? Quais são os gargalos, as demandas, dificuldades para que essa meta seja cumprida? A gente sempre faz um paralelo quando a gente olha essas questões de prazos, né, para cumprimento desse tipo de questão. A gente sempre faz um paralelo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, onde a gente teve uma situação muito parecida, que a lei determinou um prazo definitivo para que se acabasse com os lixões. Né? A lei ela foi de 2014, o prazo de 2010, desculpa, o prazo era 2014, e por óbvio os municípios não conseguiram atender o que estava previsto na lei, por uma série de dificuldades, né? Principalmente questões orçamentárias. Então, quando a gente coloca, né, a gente vê que esse tipo de prazo é colocado na lei, é uma sinalização interessante, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso não deveria ser feito através da lei, né, através da norma, isso deveria vir através de regulamentação e de outras normativas. 2000, considerando hoje, quando a gente fala, a gente já está em 2020, de novo, pegando os dados, né, somente 53% dos brasileiros têm acesso à coleta de esgoto, né, e a gente está falando de coleta, a gente não está nem falando de tratamento. Então, quando você coloca isso no prazo, né, 2033, para você ter uma universalização, é um prazo arrojado. E considerando o volume de investimentos que precisam ser feitos, né, estima-se que a ordem é de um volume de 700 bilhões de reais. Então, nesse ponto, o marco, apesar, né, da questão do prazo não ser, a gente entender que não era o melhor que viesse em lei, mas, por outro lado, o marco, por exemplo, quando ele permite a entrada de empresas privadas, de investimento de empresas privadas nesse segmento, isso traz uma perspectiva muito boa, porque se a gente continuar com os investimentos que a gente tem hoje, né, os investimentos públicos, que é de 0,2% do PIB brasileiro, a gente só atingiria a universalização do esgotamento, né, da coleta de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, em 2100. Então, o marco, nesse ponto, ele é muito importante e ele também traz mais segurança jurídica para o investimento privado que vai chegar, que é outra coisa relevante, porque se a gente não tiver uma segurança jurídica, as empresas não vão investir, não vão querer investir, né? Então, essa é um pouco a perspectiva com relação a esse marco novo. Doutora, a senhora falou da Sabesp, né, que inclusive eu me lembrei aqui que ela se tornou uma holding, projeto aprovado aqui no Parlamento Paulista, e que proporcionando aí mais investimentos, inclusive exteriores. A senhora falou da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completou 10 anos, né? Qual é a diferença da política e de um marco legal? Eu pergunto isso porque a política, ela estabeleceu as diretrizes e os técnicos destas áreas de meio ambiente, eles falam, mas demorou muitos anos para que depois dessas diretrizes, uma lei pudesse implementar e regulamentar exatamente a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em relação ao marco legal, é igual uma política nacional e ainda precisa de mais regulamentações? Não, o marco legal também precisa de mais regulamentação. O marco legal, ele traz, de novo, né, você mesmo já respondeu, ele traz as diretrizes. Uhum. Né? Então, ele traz as normas gerais sobre o tema. E agora a gente começa a ter, então, precisa ainda de uma regulamentação, porque é uma lei federal, então a gente vai precisar de um decreto regulamentando a lei federal. E aí, tanto os estados quanto os municípios, eles começam a detalhar esse marco legal. Por óbvio,
se hoje já existem as legislações estaduais e municipais, naquilo que elas não conflitarem com a lei federal, elas continuam vigentes, né? Então, a gente só precisaria mesmo de novas legislações estaduais e municipais, se elas começarem a conflitar com as leis com a lei federal. E a gente também, com o marco federal, com o marco legal, veio o estabelecimento da ANA como agência regulatória agora. Então, a ANA também, ela vai começar a promover regulamentações para que haja efetivamente a implementação desse marco. Doutora, quando a gente está falando de tratamento de esgoto, saneamento básico, mas uma outra questão muito latente também é a questão da água, dos mananciais, né? E como isso é distribuído e efetivamente que a população tem acesso, né? Como é que a OAB trabalha essas questões também? O que hoje se discute aqui no estado de São Paulo em relação a isso? Bom, a OAB, ela tem assento, então, nos órgãos que regulam as questões hídricas aqui no estado de São Paulo. Então, ela participa de todas as discussões. A OAB, ela tem assento nos principais órgãos ambientais do estado de São Paulo. Então, a gente faz parte da CETESB, a gente faz parte da Câmara de Mudanças Climáticas. Então, a gente participa de todas as discussões, justamente para tentar evoluir e prestar o auxílio jurídico para que essas questões da regulamentação da água, e para se evitar essas situações de escassez, sejam equacionadas, né? Doutora, eu tenho outras questões, mas eu queria só voltar na questão da cobrança de tarifas de esgoto, porque é o seguinte: Sim. Se uma pessoa tem alguma dúvida, né? A gente sabe que, por exemplo, existem os juizados especiais. Eu me lembro que tinha um metrô que tinha justamente para tratar dessas coisas de energia elétrica, água. Como é que a pessoa pode procurar o órgão? Bom, a pessoa sempre pode, porque a relação entre um administrado e a concessionária é uma relação reconhecida como uma relação de consumo. Então, ele pode procurar o auxílio do PROCON. O PROCON, ele funciona mais em nível administrativo, né? Ou seja, ele não tem a força do judiciário, mas é um órgão muito forte, muito atuante, e então ele auxilia nessa intermediação, né, entre as duas partes. Então, a pessoa pode procurar o PROCON, ou então ela pode ir direto ao juizado especial. E aqui no estado de São Paulo a gente tem o juizado especial do consumo, e a pessoa pode ir diretamente, então, para questões de consumidor. Muito bem. Bom, eu queria que a senhora ficasse à vontade. Essa questão, a gente está falando aqui da tarifa, né, porque interessa a milhões de paulistas, né, e paulistanos. Claro. E, enfim, queria que a senhora ficasse à vontade para as considerações finais. Esta questão do marco legal do saneamento básico é muito importante, a gente acompanha. Eu queria até, a senhora falou que a OAB tem assento nos principais órgãos. Eu queria saber, no âmbito aqui do Parlamento Paulista, a gente sabe que o marco legal é competência federal, mas aqui nós temos a Comissão de Meio Ambiente. O Estado pode colaborar de alguma forma para que o marco legal seja fiscalizado e acompanhado de perto, né? Sim, vai ficar sobre a responsabilidade do Estado, né, justamente a questão da implementação do marco. Então, quando as regulamentações começarem a sair, aí cabe ao Estado e aos municípios colocar em prática efetivamente, então, essas normas, essas diretrizes gerais.
né? Então, é muito importante aí a atuação da Assembleia Legislativa, da Comissão de Meio Ambiente, todos os atores, né, que têm uma posição ativa nessas questões, é muito importante a gente trabalhar e cobrar. Agora a gente, né, estamos aí em ano de eleições municipais, então também é importante que a população olhe os candidatos e olhe as suas propostas, principalmente nesses temas, porque o município, ele acaba sendo muito relevante nessas questões de saneamento, né, de coleta e fornecimento de água. Então, a gente tem a atuação do Estado, mas também tem uma atuação do município que é muito importante. Então, também é importante escolher bem os governantes, né? É o papel do cidadão. E com relação ao marco, que a gente acha super importante, esse marco, ele é realmente muito relevante, e é muito gratificante ver que, finalmente, questões ambientais, né, essa questão do saneamento está sendo tratada de um ponto de vista ambiental e do ponto de vista de saúde, que é o mais relevante, né? Questões de saneamento, de água e esgoto, elas são primordialmente questões de saúde. Isso reflete em gastos públicos de saúde, porque a população acaba ficando muito mais doente quando não tem acesso à água e esgoto. Então, isso acaba gerando custos também. Então, não é só uma questão de qualidade de vida, mas é uma questão de saúde e também de proteção ao meio ambiente, quando a gente consegue ter o efetivo tratamento e destinação final correta desses resíduos. Perfeito, doutora Ana Chagas, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da OAB de São Paulo. Agradeço a senhora pela contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço vocês aí pelo contato. Muito obrigada, doutora. Bom dia para a senhora.